Olá pessoal, então nós vamos para mais uma aula de análise estrutural, aula de número 5. Nós vamos falar aqui dos diagramas de cortante e momento, resolvendo aquele exercício que a gente deixou na última aula, tá? Então já partindo para a resolução, o exercício era sobre força concentrada, desenhar os diagramas de esforço cortante e momento fletor de uma viga biapoiada de 4 metros, como está aqui representado, de comprimento, com carregamento concentrado de 2 kN, está aqui, a 2 metros da extremidade esquerda da viga ou do apoio A, tá bom? Essa era a configuração que a gente tinha. Então já vamos para a resolução dele, que é bem fácil, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Já está todos os valores, né, que eu já resolvi antecipadamente, porém eu vou fazendo passo a passo com vocês aqui a resolução do exercício, tá bom? Então aqui está o DCL, né? Uma força concentrada de 2 kN a 2 metros do meu apoio A, e a viga é de 4 metros, tá? Então passando aqui para as reações de apoio, somatória de forças verticais igual a zero, convencionando o valor positivo para cima, eu tenho VA e VB positivos, né? VA mais VB, e eu tenho o 2 kN como negativo, igual a zero. Arrumando essa equação aqui, eu tenho VA igual a 2 menos VB, que é a minha primeira equação. Passando para a estratégia de cálculo de somatória de momento, né? Para poder eliminar uma dessas incógnitas aqui, tá? Então, somatória de momento, vou tomar como base o ponto A, é igual a zero, convencionando o valor positivo como anti-horário, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Logo, como primeiro valor que eu tenho do ponto A é o 2 kN. Então, 2 força vezes distância de 2, né? Que está aqui, 2 vezes 2. Basta eu descobrir o sinal agora, que é, olha só a tendência de giro que ele tem, né? Ou seja, horário, né? E eu convencionei que o valor positivo era anti-horário, portanto, negativo, né? Eu tenho o apoio B, que eu ainda não sabia, né, o valor dele. VB vezes 4, ou 4VB, com sentido de giro, ou tendência de giro para o sentido anti-horário, né? Olha só, anti-horário, partindo da referência do ponto A. Então, positivo de 4VB. Fazendo os cálculos aqui, eu tenho o valor de 1 kN. Jogando esse valor de 1 na equação que eu tinha encontrado, 2 menos 1, VA igual a 1 kN, tá? Passando para o momento, eu sei que o momento, o meu momento máximo vai ser exatamente no meio, porque eu tenho se você quiser fazer ponto a ponto aqui, fica à vontade, mas eu já sei, né, justamente pela incidência maior de carga, que é de 2 kN aqui no meio, que ele vai ter um valor maior aqui no meio, né? Então, se eu olhar da direita ou da esquerda para a direita, né? Então eu tomo esse valor como referência e eu tenho justamente o valor de VA, que é 1 kN vezes 2, força vezes a distância, que está aqui, tá? A minha consideração é a seguinte, que como eu tenho esse apoio incidindo força ou resistindo, né, reagindo contra as cargas que estão em cima da viga para cima, então nesse ponto eu tenho uma espécie de parábola apontando para cima com o vértice, né? Então significa que pensando na linha neutra, eu estou tracionando as fibras superiores desta viga nesse ponto aqui. Portanto, o valor é positivo, tá?
Positivo de quanto? De 1 vezes 2, que é igual a 2. Ou seja, meu momento máximo aqui no meio, que é o valor de referência que eu tinha, né? O ponto de referência que eu tinha, é igual a 2 kN vezes metro. Se eu olhar do outro lado, vai ser a mesma coisa, né? 1 vezes 2, também positivo porque está tracionando as fibras superiores aqui neste ponto. Então, 1 vezes 2 igual a 2, tá certo? Partindo já para o meu diagrama, eu tenho aqui o valor das cargas, né? E o valor do momento máximo. E eu sei que num carregamento concentrado, no caso do diagrama de cortante, eu vou ter uma constante, né? Então, chutando 1 kN para cima e constante até a próxima carga. Eu tenho um salto no diagrama de 2. Então, 1, 2, né? E ele também vai, a partir daqui, ser uma constante até o outro apoio, quando ele chuta 1 kN aqui, né, para cima e zera o meu gráfico, tá? No caso do no caso do diagrama de momento, né, eu sei que por se tratar de apoio de segundo e de primeiro gênero, eu não tenho momento nos apoios, tá? Portanto, o valor de momento é 0, justamente porque eu não tenho restrição ao giro nem aqui e nem aqui, né? Então, como eu achei o momento máximo de 2 e eu sei que em carregamentos concentrados ele vai ser uma diagonal, então eu parto do 0 e vou até o momento máximo de 2 e volto a partir disso para 0. Se você for calcular ponto a ponto aqui, você vai perceber que ele vai dar essa diagonal aqui, tá bom? Então, pessoal, era isso. Uma aula bem simples, um conteúdo bem tranquilo, né? E nós ficamos por aqui nesta aula. Nos vemos na próxima aula, tá certo? Até mais.